Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um culto de domingo, em que nós estaremos aqui reunidos, cada um em seus lares. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que fosse para os nossos corações, mais uma vez, sobre esse período que estamos vivendo, período de quarentena, de afastamento, em que a gente não pode estar reunidos fisicamente, mas estamos sim reunidos em espírito, de oração. Eu quero falar uma palavra que realmente também possa nos confortar mais uma vez, possa nos trazer esperança daquilo que Deus tem preparado para nós, Porque sabemos que tem sido tempos difíceis, mas Ele nos garante que a vitória é nossa e a vitória é certa, porque com Ele nós somos já mais do que vencedores. A palavra que eu queria ler era Romanos 8, de 1 a 17. Que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estavam enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes em espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, como eu disse, sabemos que tem sido tempos difíceis, A gente não sabe quanto tempo ainda vai durar tudo isso que a gente está vivendo, a gente não sabe como vai ser, se vai ficar pior, se vai ficar um pouco melhor, Sabemos que entramos num novo período do mundo, vamos assim dizer, e na Bíblia fala que nós padeceríamos perseguições, e a gente sabe que não é um momento muito fácil assim para o mundo, cristão em toda a terra, porque toda a cultura está voltada para distanciamento de Deus cada vez mais. Mas Deus falou, que aqueles que estiverem nele, aqueles que forem filhos, que estiverem em coração, em amor a Deus, eles seriam herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós podemos estar firmes nessa palavra de que, assim como o apóstolo Paulo também diz, nós, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então que nós possamos permanecer firmes nessa esperança, nesse período que a gente está passando, e que a gente pode se fortificar ainda mais nessa palavra, de que por mais que a gente esteja enfrentando lutas, eu não sei o que você pode estar passando familiarmente, na sua empresa, o que é que possa vir estar acontecendo com a sua vida, se você passa por alguma dificuldade. Esteja firme nessa palavra, de que Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus
no momento em que a gente toma a decisão de estar com Ele. Então, por mais que haja as dificuldades, tenha essa certeza de que Ele tem cuidado da gente, de que Ele tem nos guiado, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, por mais esse culto que vai iniciar, Senhor, nessa noite. Quero te dar graças, Senhor, por estarmos juntos aqui em igreja, porque sabemos que esse é o seu corpo aqui na terra, Senhor, que vai além dos muros, das paredes, do palco, do púlpito, vai além de toda a estrutura, Senhor, que possa ser criada nessa terra, Senhor. Somos nós, o corpo que Tu instituiu na terra, o qual Tu mesmo é o cabeça, Senhor. Por isso queremos te agradecer por mais essa noite, por mais uma vez estarmos juntos. E quero te pedir, Senhor, que esse culto seja um culto abençoado, que Tu possa nos dar uma palavra de inspiração, de instrução, de entendimento, Senhor, reflexão e de renovação, Senhor, também da nossa fé, da nossa esperança, para que estejamos firmes, Senhor, nesse período e nos próximos que vão vir ainda, Pai. Porque queremos, Senhor, ter a plena certeza de que o nosso propósito, Senhor, nessa terra é aquele que Tu instituísse para nós, que deveríamos ir, Senhor, e fazer discípulos, Senhor, de toda a terra e sermos conhecidos pelo Teu amor, Senhor, porque assim seríamos conhecidos como Seus discípulos. Foi assim que Tu disseste para nós. E é assim que nós queremos ser, Senhor, queremos ser Seus discípulos. Queremos amar uns aos outros, Senhor, o amor que nos faz levar a Tua palavra, que nos faz testificar daquilo que Tu tem feito em nossa vida e transbordar, Senhor, transbordar do Teu amor, da Tua unção, da Tua presença em nossas vidas. Que Tu possas nos encher, Senhor, nessa noite, que Tu possas abençoar cada um, Senhor, dos Seus filhos e servos, Senhor, que vão estar assistindo a este culto. Em nome de Jesus. Amém. Minha canção e
Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés. Boa noite, amados irmãos, a paz para todos. Que Deus esteja conosco durante essa meditação na Palavra de Deus, neste culto que estamos prestando a Ele neste domingo. E nós vamos orar, depois ler a Palavra e meditar para sermos abençoados pela Palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela bênção que nós, ó Deus, estamos recebendo de Ti, de sermos guiados pela Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e abençoa todos os que estão ouvindo esta palavra nesta noite abençoada
com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus amado, refletir na palavra e usá-la para nós vivermos segundo a tua vontade, para a glória e honra do teu nome. Abençoa cada irmão, a cada irmã que está ouvindo esta palavra nesta noite e possa, ó Deus amado, ser cheio da tua graça e do teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amados, nós queremos ler a palavra em um livro do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, um versículo de cada. Primeiramente em Provérbios capítulo 21, versículo 15, que nos diz as seguintes palavras: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Já Judas, no capítulo 1, 24, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Nós vemos que os dois versículos lidos nesse momento, eles estão falando sobre alegria. Um fala sobre a alegria do justo e o outro fala da alegria de ser apresentado diante de Deus irrepreensíveis. Irrepreensíveis porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é isso que ensina a sua palavra. E nós cremos nisso, cremos que diante de Deus nós estamos purificados para sermos abençoados por Ele e por sua palavra. Então nós queremos falar nesta noite para os irmãos sobre o tema a alegria do justo. Sabemos que nós fomos justificados perante Deus porque Jesus Cristo se entregou por nós e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados diante de Deus, perdoados de todos os nossos pecados. Eu sempre tenho dito a vocês que nós fomos perdoados dos pecados do passado, do presente e do futuro. Porém, não é porque nós estamos perdoados dos pecados do futuro que nós vamos achar que podemos pecar à vontade. Não. Nem tampouco acharmos que não temos mais pecados. Somos pecadores, continuamos nessa condição, porém agora na condição de certos que somos salvos porque Jesus fez toda a obra por nós. Que assim o Senhor nos abençoe. A alegria do justo, que é este justificado, ela está na própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Estava o escritor de Hebreus, que escreveu para os judeus, para os hebreus, ele estava falando sobre a prática da justiça. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com a justiça. Ou seja, nesse mundo que nós estamos vivendo tão injusto, que pratica tanta injustiça, em que os fracos é que sofrem as reveses, enquanto outros se aproveitam tanto em suas vidas do pobre, daquele que paga os seus impostos, nós vemos que nós não podemos nos alegrar com a injustiça, nós temos que se alegrar com a justiça, com a coisa certa, com a coisa honesta, com a coisa feita corretamente. E nós vemos que vivemos nos últimos tempos
de uma maneira muito difícil de ser entendida dessa forma. Então nós vemos que a Bíblia, ela é um livro que é tão atual quanto o jornal de amanhã, tão atual quanto qualquer notícia que se possa dar dos acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias. Então, a promessa da palavra de Deus, ela é maravilhosa. Existem muitas promessas. Dentre elas, a maior promessa é de que nós vamos para a vida eterna, para o reino eterno. Vamos estar vivendo com Deus. Vamos estar cheios da graça de Deus. Vamos estar cheios do Espírito. Vamos andar de forma abençoada e não sofreremos a perdição eterna. Então a nossa alegria está calcada naquilo que o próprio Deus prometeu através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós cremos nisso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que esta palavra fala aos nossos corações, e Deus tem promessas para o seu povo. E a maior promessa para o seu povo é a redenção eterna. Quando nós um dia entraremos na glória celestial, para permanecermos nessa glória por toda a eternidade. Então, confiados na palavra de Deus, nós prosseguimos como cristãos, caminhando, esperando o dia do Senhor, esperando a sua volta. É uma das promessas do Senhor Jesus, é a sua volta para buscar a sua igreja. Ela não vem buscar placas, ela não vem buscar presbiterianos, assembleianos, batistas. Ela não vem, ele não vem. A promessa de Jesus é buscar a sua igreja, aqueles que se converteram, foram lavados pelo sangue de Jesus e permaneceram fiéis até a morte. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós cremos que as promessas do Senhor, elas se cumprirão, todas elas. E cremos que um dia estaremos na vida eterna. Essa é a nossa alegria. A alegria de que as promessas de Deus se cumprirão, como de fato estão se cumprindo até agora. Nunca Deus falhou com uma das suas promessas. Tudo Ele realizou. A alegria do cristão também, ela está não só por causa da palavra de Deus, mas está na certeza de que em Deus, Jesus Cristo, há salvação. Eu estava ouvindo um vídeo, vendo um vídeo e ouvindo de um judeu que falando por que o judeu não crê em Jesus, e ele também não cria. E ele dizia, e até blasfemava contra a pessoa de Jesus Cristo, dizia que Jesus Cristo foi um engodo, um engano, enquanto que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então nós temos essa certeza, essa convicção, porque a Bíblia diz que o Espírito, o nosso Espírito, ele tem a certeza de salvação porque nós sentimos lá no mais íntimo do nosso coração. Então, é uma experiência que só o cristão verdadeiro, através da sua conversão a Jesus Cristo, pode falar a respeito disso, ter esse sentimento de que é salvo, que está debaixo da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a certeza do cristão está
A alegria do cristão está na certeza da sua salvação. Você já passou por essa experiência de conversão a Jesus Cristo, de andar com Deus, andar com Jesus, o Espírito confirmando com o nosso Espírito, o Espírito Santo confirmando com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes a gente não sabe se expressar, a gente tem dificuldades de conversar, a gente não precisa ser um grande estudioso da Bíblia, né? Porque assim como o analfabeto é salvo por Jesus, por essa experiência de salvação, de conversão a Jesus, muitas vezes uma pessoa, um teólogo, pode não ser salvo, porque confia tão somente na sua sabedoria, no seu conhecimento a respeito das coisas, mas não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Nem está preocupado com isso. Às vezes pensa que por ele ser um sábio, entendido, ele é salvo, mas não é. A pessoa só é salva porque tem a fé no Senhor Jesus Cristo, e por esta fé ele no início, no novo nascimento, se arrependeu dos seus pecados. Entendeu que era um pecador e agora está arrependido, ou se arrependeu, e ele está agora entregue nas mãos do Senhor, confiando na sua obra redentora. Então a alegria do cristão, do justo, justificado é porque ele crê que em Jesus Cristo há salvação. Um outro texto, outro ponto que nós gostaríamos de discutir é que nós temos convicção de que Deus haverá de julgar o mundo com justiça e equidade. Porém, quanto à salvação, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A Bíblia diz que o mundo, ou seja, não sabem discernir as coisas espirituais na pessoa de Jesus Cristo. E a palavra fala para nós de que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que o ímpio, ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, amados, nós temos essa certeza, essa convicção da salvação em Cristo Jesus. E também a Bíblia fala de que nós teremos um momento em que o justo juiz virá para julgar o mundo com justiça e equidade. É um justo juiz. Jeremias diz: mas o Senhor dos Exércitos é justo juiz, que prova os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança para eles, sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. E Apocalipse 16:5 diz: ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és o que eras e o que há de ser. Amados, nós teremos um dia em que todos os homens, todos sem exceção, eu, você, todos nós seremos julgados por Deus. Seremos julgados por Deus. Seremos julgados por ter ou não ter a fé. Então, desde o primeiro homem até o último, ou desde a primeira pessoa que colocou seus pés nesse mundo, ou desde as primeiras pessoas, grandes e pequenos, passarão pelo julgamento de Deus. Adão, Eva, seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, Hitler, Xi Jinping, que é o atual mandatário da China, Trump, Bolsonaro,
Luiz Inácio da Silva, Ellen Smith, que é fundadora do sabatismo, né? Todas as pessoas serão julgadas, passarão pelo julgamento deste justo juiz. E haverá 2 vereditos. Naquele momento não haverá mais tempo de arrependimento e salvação. Passou o tempo. Quem entrou nessa barca de salvação está salvo. E quem não entrou está perdido. Essa é a verdade. O justo juiz julgará com justiça. Então, nós vemos que para nós que cremos em Jesus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos deles e passamos a crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós então teremos um julgamento, um veredito, uma sentença positiva, onde ele dirá: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, estamos salvos, remidos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus, ele será chamado para o reino de Deus. Essa é a sentença. Já pelo contrário, aqueles que não estão em Cristo Jesus sofrerão a sentença negativa, onde Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É dura essa palavra, mas é a verdade, é o que a Bíblia diz, e é o que a igreja nesse tempo de salvação precisa pregar, que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e ele precisa crer que Jesus é o Senhor e Salvador, crer que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, crer que a obra do Senhor é completa, é real, em que nós estamos vivendo aqui nesse mundo por um período, mas a eternidade nós vamos viver com Deus. É isso que ensina a palavra, e é isso que nós precisamos crer, e é isso que nós precisamos estar preparados e pedindo a bênção de Deus para nós fazermos a sua vontade. E só podemos fazer a sua vontade através do cumprimento da palavra de Deus, que está cheia de promessas para aqueles que creem. Então, amados, a alegria do justo está calcada nessas coisas, ela está alicerçada em que nós estamos firmes nas promessas da palavra de Deus e cremos. Nós cremos que as promessas de Deus são verdadeiras e se cumprirão, enquanto que também nós cremos que está na certeza de que em Jesus Cristo há salvação. Somente Ele pode salvar o homem do inferno. Enquanto que, amados, também cremos que Deus é justo e Ele haverá de julgar com justiça e equidade. Ele sabe quem é quem. Ele conhece o teu coração. Ele não conhece como nós conhecemos apenas por fora. Às vezes olhamos para uma pessoa e achamos que ela é muito crente, tem fé, de repente está escandalizando o evangelho, como tem acontecido nos últimos tempos. Nós precisamos voltar-se para o Senhor e estar com Ele não só apenas um dia, mas todos os minutos da nossa vida, andarmos com Ele, confiados nas suas promessas, sabendo que há um Salvador. Jesus Cristo é o único Salvador. A Bíblia diz que não tem outro nome que possa salvar a não ser o nome de Jesus. E temos também que estar voltados
confiando que Deus é justo e haverá de fazer justiça a todos os homens. Uns para a vida eterna, porque creem no nome de Jesus, o Messias, o enviado por Deus, e outros porque serão condenados porque não fizeram a vontade de Deus, permaneceram na desobediência. E fazer a vontade de Deus nada mais é do que arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. Nós não somos legalistas. O legalista faz uma lista de coisas para fazer, para a gente ter que fazer para fazer, para ser salvo. Nós não somos legalistas, nós cremos na palavra. A palavra diz que arrependei-vos. Então, arrependimento é o início da caminhada com Deus. O arrependimento, ele é gerado pelo Espírito Santo, que nos convence da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É isso que a palavra ensina para todos nós. Nós precisamos confiar que Jesus é o nosso Salvador e que este Jesus, ele voltará e julgará, dando duas sentenças. Uma sentença para a vida eterna, para aqueles que creem no seu nome, que confiaram nele. E outra sentença de perdição eterna, para o fogo eterno, diz a Bíblia, dizendo: eu nunca vos conheci. Então, essa sentença não existe para nós. O Senhor Jesus Cristo já disse aos discípulos, quando ele estava ensinando, ele disse: vocês já estão julgados, ou seja, vocês já receberam a sentença positiva da vida eterna. Mas haverá um grande número de pessoas, e a Bíblia diz que se amontoarão como areias do mar. São muitos os que receberão a sentença negativa da perdição eterna. Apartai-vos de mim, malditos. Palavras duras, mas é a realidade, é a verdade. Que Deus assim nos abençoe e resplandeça o seu rosto sobre nós, nos dando da sua paz, da sua graça para os nossos corações. Nós vamos orar então por você. Senhor Deus, nós estamos encerrando esta meditação na palavra e cremos e confiamos no teu poder, na tua graça sobre os nossos corações. E pedimos a Deus que o Senhor faça a tua obra em nossas vidas. E, ó Deus amado, que nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor, porque elas são vivas e verdadeiras, as quais, ó Deus amado, se cumprirão todas elas. Nós queremos ser achados, ó Deus, na tua volta, voltados para ti. E queremos, ó Deus, receber as benditas palavras do Senhor, para nós entrarmos no teu reino, que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o teu amor por nós é grande. Estamos entregando nas tuas mãos todos os irmãos, para que todos, ó Deus amado, glorifiquem o teu nome, e que o Senhor possa alcançar e salvar aqueles que são perdidos, mas que são teus. Em nome de Jesus. Amém.